Agora a gente vai fazer aqui, a gente vai programar o sensor sem fio. É simples também. Enter 61 17 a 32. 17 a 32 é o número da MT2010, são as zonas dela. E de 25 a 48 é as zonas da MT2018. Beleza? Então vamos cadastrar o número 17 como exemplo. Enter 61 17 e Enter. Nesse momento você tem que acionar o sensor sem fio. Se você adquirir os sensores da Intelbras, tá? Ou outro sem fio, ele sempre vai ter um jumper de pulso, né? Na maioria deles. Nesse momento você retira o jumper pulso. Aí ele vai acender o LED, né? E vai piscar. Nesse momento ele cadastrou o sensor sem fio, tá? Se for o sensor IVP, né? Que é aqueles infravermelhos, ele vai ter um jumper de pulso, tá? Se for cadastrar o sensor magnético Intelbras ou de outra marca, ele tem que ser retirado o ímã. Então você faz essa sequência, né? Igual eu te expliquei, certo? E no momento do Enter, você vai pressionar Enter e você desencosta, né? Ele vai ter um ímã. Aí você desencosta o sensor, ele vai dar um pulso, né? E vai gravar na central, beleza? Então é bem fácil. Eu fiz no vídeo também aqui para a gente poder, como que eu posso dizer, para a gente apagar o sensor. Se der algum problema, né? Aí você vai apagar o sensor, tá? Porque às vezes pode acontecer, né? E se você precisar regravar ele, você vai lá. Apagando o sensor, você digita o comando Enter 71, mesma coisa, 17 a 32 ou a 25 e 48 da MT2018, tá? Vamos supor que eu errei lá o 17, aí eu vou apagar ele. Faço o comando Enter 71 17 e nesse momento eu dou um Enter. Ele vai apagar o sensor escolhido, tá? Que é o 17. Então é bem fácil. Agora vamos já partir aqui, esses foram os primeiros comandos. Agora vamos partir para a configuração dos sensores, tá? Que estão ligados lá na central. Também é bem fácil, tá? Configuração simples, aqui embaixo são os comandos, tá? Onde você está vendo aqui com essa estrelinha, eu coloquei para ficar mais fácil de entender. Ó, tem de 0 a 7. São as funções, tá? Que devem ser habilitadas para a central reconhecer os sensores, tá? Um exemplo rápido aqui. Você instalou lá a MT2010, tá? A MT2010, então você tem que saber que ela tem 4 setores baixo e alto, tá? Que é de 1 a 4 zonas e de 5 a 8, tá? E mais 2 no teclado, que não é o caso agora nesse vídeo. Então você pega, se você instalar 4 sensores, tá? Com fio lá na central, você vai usar da zona 1 a zona 4 e vai utilizar um resistor, né? Lá no final lá no sensor, no final da linha, tá? Eu até demonstro no vídeo aí também. Você instala esse resistor. Normalmente ele vem junto com a central, que é o resistor de 2K2. Aí você vai colocar esse resistor lá no sensor, tá? Que é para poder utilizar essas funções aqui, ó, tá? Então, exemplo, colocou o resistor lá vamos utilizar aqui a zona simples sem resistor. Você digita 0, faz esse comando, né? Digita o 0. Se você colocou o resistor lá, né? Aí você vai utilizar, ó, zona simples, tá? Eu utilizo o número 2, com resistor de detecção de curto da fiação, tá? Ou o número 3, zona simples com resistor e curto, né? Para identificar curto. Beleza? O número 4 é zona dupla sem resistor. 5, zona dupla sem resistor com detecção de tamper. Que o tamper, quem entende aí, o usuário que quer aprender, é aquela antiviolação, né? Normalmente ele tem uma chave switchzinha bem na tampa do sensor, que se alguém for lá abrir para tentar violar o sistema, ele vai disparar também. Só que tem que estar com o resistor, né, adequado para poder utilizar essa função.
E 6 aqui é a zona dupla, com resistor, identificação do tamper e curto na fiação. E o 7 é duplicação em paralelo. Eu só vou dar um exemplo desse 7 aqui, que ele duplicar em paralelo, é quando você tiver zonas altas, né? Você vai utilizar lá 8 sensores, zona 1 a zona 8. Aí você deve utilizar o resistor de 2K2 nas zonas de 1 a 4 e o resistor de 3K9, tá? Da zona 5 à zona 8. Colocou ali e sempre lá, como exemplo, é sempre lá no sensor, tá? Que você instala esse resistor, tá? Aí você sempre utiliza a 7. Então vou dar um exemplo aqui na número 7. Você vai digitar Enter, 54, 7 e Enter. Ele já aceitou a função de duplicação em paralelo. Beleza. Se você quiser outra função, mesmo comando, aí você muda aqui, tá? Essas estrelinhas identificam qual a função. É bem simples. Aqui é importante salientar o seguinte. Se você tiver mais de 4 sensores instalados, vamos supor 5 sensores, e o certo é você duplicar em paralelo, tá? Para ele identificar as zonas altas e zonas baixas do sensor. Isso aí até no vídeo tá lá. Agora o que a gente vai fazer aqui é a função de habilitar ou desabilitar zonas, que é importante também. Como exemplo rápido, você tem lá o sensor instalado, né? Aí algumas zonas, se você usar lá 2 sensores, você tem que fechar as outras zonas, né, do alarme, tá? Eu fiz um exemplo aqui, ó, só para você ver. Zona aberta é quando vai estar com esse símbolo aqui, com o quadrinho lá no receptorzinho, lá no teclado, vai estar fechado assim, pretinho, quer dizer que a zona está aberta. E se ele tiver em branco, né, vai estar fechado a zona. Então, para você fazer essa função, você vai lá, digita Enter, 30, tá? E de 0 a 5. O 0, eu até não coloquei aqui, mas vou explicar. O 0 são das zonas de 1, tá? De 1 a 8. Depois tem o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Mas quando você entrar nessa função aqui, tá? Você vai ver que vai aparecer lá no teclado o número das zonas. Aí você vai fechar elas, né? Você tem que deixar o quadrinho sem nada dentro, sem estar negrito. E quando você quer as zonas, vamos supor que você tem lá 4 sensores, você deixa os 4, né, daquela zona ali em negrito. Aí já habilita. Então a função é Enter, 30, escolhe aqui de 0 a 5, tá? E digita Enter. Beleza, já está feita a função lá. Agora tem as funções aqui que eu ia citar, que é as funções de zonas, né? Se eu subir a página aqui, passei um pouco. Espera aí. Olha lá, funções. Aqui, funções. Função das zonas. Aqui embaixo está o exemplo, tá? Para vocês seguirem. Número 1, número 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Número 1, zona temporizada. Número 2, zona seguidora. Número 3, 24 horas. Pânico, emergência médica e incêndio. Eu não vou chegar a esse ponto aqui de explicar todos, mas eu vou dar um exemplo da número 1 aqui, que é muito utilizada também nessa sequência que eu fiz. O comando é Enter, 3. O número 1 a 6 é essas funções aqui que eu estou demonstrando. Entendeu? Então, de 1 a 6 são essas funções aqui, correto? Eu vou dar o exemplo da número 1. Aí digitei 1. Depois, de 0 a 5 é o grupo das zonas ali. Zona 0, de 1 a 8. 0. E Enter. Aí ele vai aparecer lá no teclado todos aqueles quadrinhos, né? São as zonas. Aí você vai selecionar as que você quer como temporizada. Vamos supor que o sensor número 1, tá? É o que você vai usar. Você tem uma loja, você instalou na loja. Aí as pessoas, quando vão sair da loja, tá?
Deu o horário lá comercial, fechou. A pessoa vai utilizar aquela porta ali para sair e ali onde está o sensor número 1. Então você vai, seleciona ela, tá? E aperta o Enter. Por quê? Porque a pessoa, quando passar ali, o dono da loja, fechou, digitou no teclado, ele vai identificar que aquele número 1 ali é o sensor que você escolheu como temporizado. Para a pessoa sair e entrar, para ele não disparar, né? Porque se você não temporizar ele, ele vai ficar como zona já em disparo já rápido, né? Porque passou e já vai identificar ali e já vai disparar o sistema. A pessoa não vai conseguir sair nem entrar ali no comércio dela sem que dispare isso de imediato. Agora a gente vai para cadastrar o tempo de entrada, que é importante também, tá? Aqui a gente tem o tempo de entrada. É bem simples também. A gente pode fazer o seguinte: Enter 42. Esse de 0 a 1 aqui, 0 é a partição A e 1 é a partição B, tá? Que é lá no sistema. Aí isso aí você vai particionar ou não, mas aí no caso é só o exemplo de tempo de entrada. Aí você digitou esse comando, vamos utilizar a partição A, é o 0. Aí depois vem aqui 000 a 255. Esse também aqui está exemplificando aqui. Quando você deixa 000, fica desabilitado. Ele não vai dar tempo de entrada. Ele fica zero, fica nulo. Aí você pode escolher de 000 a 255 segundos. Tá? Vamos supor que você queira lá o tempo de entrada com 30 segundos. Você digita aqui 0,30 e Enter. Pronto. Já gravou o tempo de entrada. Aí tem o tempo de saída. Beleza. O tempo de saída é o tempo que a pessoa vai ter para fechar o comércio e sair do ambiente. Comando. Enter 44. Vamos deixar lá 1 minuto para ela sair. 0,60. Sempre com 3 dígitos. E Enter. Beleza. Está feita a programação.